Bem, pessoal, então, como eu estava comentando, as bobinas, né, seja temporizadores, contadores, sempre ligados de forma paralela. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Eu também estava desenvolvendo o trabalho para a gente poder fazer a análise junto, tá? Peço que me comunique caso vocês não estejam vendo a tela. Vocês estão vendo a tela? Alguém pode falar sim? Beleza. Então, olha só. O meu diagrama de comando e de forças está montado aqui. Eu vou dar um stop na simulação, vou reduzir aqui a imagem. Vocês vão ter mais ou menos ideia do que foi o meu raciocínio, tá? Isso aí, igual eu comento, comandos elétricos, cada um pensa de uma forma, mas o resultado, que é a proposta aqui hoje, né? A nossa proposta aqui é criar um sistema de acionamento de 3 ventiladores. Então eu quero 3 ventiladores, V1, V2 e V3. Sendo que as premissas do projeto, né, a necessidade para esse processo, a gente teria os 3 ventiladores funcionando simultaneamente, porém partem defasados. Um único botão aciona todo o processo. Então a gente já começa a pensar aqui, olha, 3 ventiladores que partem defasados. Então são 3 ventiladores pressionados através de quê? De um único botão. Então eu já começo a imaginar que no meu diagrama, né, de comando eu vou ter um único botão liga. Lembrando, né, igual a aula de ontem, se eu tenho V1, V2 e V3, eu tenho 3 motores. Então no meu circuito de força também deverá ter 3 contatores. Tá vendo? Ó? Então se eu volto aqui e olho o circuito de força, eu tenho K1, K2 e K3, 3 motores, 3 ventiladores. O ventilador 1, né, o primeiro ventilador, assim que você pressionar o botão liga, ele tem que ser acionado de forma imediata. O segundo vai ser através de 10 segundos após o funcionamento do primeiro ventilador. E o ventilador 3 após 10 segundos do funcionamento do ventilador 2. Então vocês vão observar que tem um efeito cascata, né? Eu vou pressionar o botão liga, o ventilador 1 já vai entrar em funcionamento. Logo em seguida, após 10 segundos, entra o ventilador número 2, tá? E após 10 segundos, entra o ventilador 3. Aí existe um sistema de proteção solicitado. O que são sistemas de proteção? Se o relé de algum motor estiver desarmado, quando for acionado o circuito, no seu momento, não partirá o outro motor. Então, o que quer dizer isso? Vai ter um intertravamento. O relé térmico, né? Às vezes ficou na dúvida aqui o relé, né? Mas eu estou falando de proteção, né? O relé desarmado é o relé térmico. Tá? Então, se houve uma sobrecarga em qualquer um dos motores no momento da partida, tá? Isso no momento que você está apertando o botão liga. Se um dos relés estiver desarmado, ou seja, impossibilitando aquele ventilador de entrar em operação, o próximo não energiza, tá? O processo fica parado. Então, exemplo, se no ventilador 1 o relé térmico estiver atuado, o sistema não pode dar partida para ligar o 2 e nem para ligar o 3. Se o 2 estiver com problema, o 3 não vai funcionar. Você vai ligar o 1, mas quando tiver o momento em que o ventilador 2, após os 10 segundos, o ventilador 2 não entrou, não vai dar condições para o ventilador 3 entrar em operação. Então eu tenho aqui um intertravamento entre eles, que é a condição de que quando eu der a partida tem que estar tudo bem com o ventilador 1, então ele vai entrar em funcionamento. Tem que estar tudo bem com o ventilador 1 para o ventilador 2 entrar em funcionamento. Tem que estar tudo bem com o ventilador 2 para o ventilador 3 entrar em funcionamento. Se o ventilador 1 estiver ruim, nenhum dos outros ventiladores vai ligar. Se o ventilador 2 estiver ruim, o ventilador 3 não liga.
Cada motor tem a sua proteção de sobrecarga individual. Então, seja, eu tenho um relé térmico para o motor 1, tenho um relé térmico para o motor 2 e tenho um relé térmico para o motor 3. Qualquer um dos motores que venham a ter um problema de desarme, tá? Durante a operação, né? Eu apertei o botão liga e a partida do processo aconteceu da forma esperada. O motor 1 entrou em funcionamento, depois 10 segundos o motor 2 e depois 10 segundos o motor 3. Porém, em algum momento deu problema no motor 1. Ele vai desligar e os outros dois vai continuar em operação. Se der problema no motor 3, o motor 2 e 1 continuam em funcionamento. Se der problema no motor 2, 1 e 3 continuam em funcionamento. Deu problema no 1 e no 2, o 3 continua em funcionamento. Ou seja, exige após a operação, né, primeiro passo da operação, que todos entrarem em funcionamento, eles ficam independentes. Eles vão, caso ocorra problema de térmico, né, de carga excessiva, eles vão atuar o relé, porém os demais vão continuar em operação, tá? E existe um único botão desliga todo o circuito a qualquer instante. Então, eu sempre penso no diagrama de força, tá? Quando eu vou acionar, fazer comando. Isso eu não sei porquê, não sei se é meu cérebro. Eu parto do diagrama de força. Eu acho ele mais simples e eu enxergo quais são os motores e quais são os elementos contatores que eu tenho que estar acionando. E vou gerar um intertravamento depois entre eles. Então, eu sei as minhas saídas, né? Então, a primeira coisa que eu identifico, olha, quais são as minhas saídas do processo para o comando? São 3 motores. Então, eu sei que eu vou precisar de ter K1, K2 e K3, tá? Eu vou vir aqui. Então, primeiro, quando vocês estavam desenvolvendo aí, eu também estava fazendo a simulação aqui. Eu tenho aqui, eu coloquei um diagrama de comando, olha, Q e Q, isso aqui são 3 disjuntores, tá? Cada disjuntor individualizado. Não coloquei nomes diferentes aqui por esquecimento. Estava fazendo aqui agora, mas não vai trabalhar nossa simulação. Coloquei os contatores K1, K2 e K3 e aqui eu inseri os relé térmicos, tá vendo? Simbologia de relé térmico. O relé térmico eu chamei F1, F2 e F3. Então eu sei que eu tenho 3 saídas, elementos de saídas. Então eu venho na minha linha de comando aqui, olha, a primeira coisa que eu faço é colocar minhas bobinas K1, K2 e K3. Foi solicitado no problema a necessidade de se ter um controle de tempo. Então eu inseri 2 temporizadores. Por quê? O primeiro motor, né, que é acionado pelo K1, ele vai acionar de forma imediata, assim que eu apertar o botão liga. Então, vocês vão observar aqui, olha, eu tenho um botão desliga geral, que foi solicitado, um botão liga apenas, e coloquei o relé térmico, né, o contato do relé térmico, de forma individualizada. Por quê? Olha, a questão me pede, cada motor deverá possuir seu relé térmico. Então, se cada motor tem o seu relé térmico e eles deverão, caso ocorra sobrecarga, deverá desarmar o respectivo motor, eu coloquei aqui, ó. O Gabriel, né, o Chula, ele chegou a... É Guilherme, né? É Guilherme, Gabriel acho que é o seu irmão. O Guilherme, o que ele fez? Ele colocou K1, T1, K2, T2 e K3. Tá vendo que a gente não coloca uma bobina uma em cima da outra, ou seja, em série? As bobinas dos temporizadores, dos comandos, né, dos contatores, são sempre dispostas de forma paralela, tá? Você começou até a desenvolver um raciocínio interessante. Você começou a criar seu intertravamento. Você colocou, olha, na linha de comando que vai acionar K2, você colocou um contato de tempo. E de K3 você colocou um contato de tempo, ou seja, você observou que haveria necessidade de intertravamento dos temporizadores com os contatores. Porém,
vez de você colocar em série, né, igual você fez, inserir em série, essa bobina fica em paralelo, tá? A conexão fica em paralelo. Então, eu inseri, né, voltando ao meu raciocínio, eu inseri aqui as bobinas e comecei pelo mais fácil. Um botão desliga. Vim aqui e desenhei o botão desliga. Normalmente eu esqueci do disjuntor. Aí vamos lá. Coloquei o botão desliga. Peguei 3 contatos de relé térmico. Falei assim, olha, eu preciso de 3 contatos de relé térmico porque existem 3 contatos de relé térmico no diagrama de força. Então, 3 contatos de relé térmico. Bem, para K1 entrar em operação e continuar funcionando, eu preciso de criar um selo nele, né? Toda máquina, a gente já aprendeu isso, já fez várias vezes. Eu quero que apertar o botão liga e continua funcionando, né? Ele continua em operação. Eu vou criar um selo. Então, criei o selo e alimentei K1. E pensei da seguinte forma, olha, para K2 entrar em operação, o que eu preciso? Eu preciso de que conte 10 segundos em que K1 esteja em operação. Então, eu coloquei um temporizador com retardo que? Na energização. Quando eu pressionar o funcionamento de K1, a bobina do temporizador será energizada. No momento que ela é energizada, vai se contar os 10 segundos e esse contato aqui vai se fechar. Quando esse contato se fechar, o que vai acontecer? Vai energizar K2. Quando energizar K2, vai também energizar T2. Vou criar o selo. T2 vai contar 10 segundos. Aí na linha de K3, olha, tem o contato de T2. Então T2 vai se fechar e vai energizar K3. Ou seja, os relé térmicos, estando dando condições de operação, o meu sistema vai partir. Tá? Vai entrar em operação aqui. Então, vou simular. Para a simulação, eu explico depois a sequência do meu raciocínio. Vou reduzir o zoom aqui, ó, só para vocês verem. Então, voltando. Nós vamos simular agora aquela condição, que é a primeira condição. Eu vou ter um botão liga que vai dar sequência nas partidas, tá? Então eu vou dar sequência nas partidas de motor 1, vai entrar em primeiro. Então olha só, o motor 1 vai entrar em operação primeiro. Após 10 segundos vai entrar o motor 2, que é o ventilador 2. E após 10 segundos que o motor 2 entrar em operação, entra o motor 3. Então, ó, apertei o meu botão liga e agora eu vou deixar o processo ocorrer. Vocês vão observar aqui, ó, tá pequeno, mas está contando o tempo, tá? Depois eu dou um zoom. Contou o tempo. Esse contato aqui, ó, fecha. Chegar no final aqui, ele vai fechar. Ele fechou, olha, acionou o próximo motor e acionou o próximo temporizador. Após 10 segundos, esse contato aqui, olha, vai se fechar e liga K3. Ó, liga K3. K3 entrou em operação. Então, vocês podem ver que a solicitação de que o processo entre, né? Vou desligar aqui, ó, desliguei todo o meu processo. Então, a solicitação de que a partida deverá ser de forma sucessiva, respeitando os tempos de 10 segundos entre K1 e K2, né? Ventilador 1 e ventilador 2, e 10 segundos entre ventilador 2 e ventilador 3, elas foram satisfeitas. Estão satisfeitas. Vou dar um zoom aqui, ó, apenas para vocês observarem a contagem de tempo, tá? Nesse quadrinho aqui. Olha lá, o motor aqui já está em operação. Ó, zerou. Vai zerar aqui, 2, 1, 0. Fecha esse contato. Fechou o contato, ó, volta a contar 10 segundos aqui, ó. Volta a contar 10 segundos, quando zerar, esse aqui vai fechar.
Esse fechando deu a condição do processo todo em operação. Entrou em operação. Bem, a segunda situação, né, que foi solicitada para esse projeto de máquina era a condição, né, de caso ocorrer uma falha no relé térmico, no momento do início, né, de startar a operação, o próximo não deverá entrar em funcionamento. Então eu vou desligar aqui e nós vamos simular, ok? Uma falha, olha, em F2. Está vendo quando eu pressiono aqui F2? Tem uma falha, o relé térmico foi atuado, olha, tá vendo que ele ficou vermelho? Ó. Se eu volto na condição ideal de operação, ele não fica vermelho. Se eu atuo, ele volta à condição de vermelho. Então ele está com um problema, houve uma falha de sobrecarga aqui. Então, o que é uma sobrecarga, gente, num ventilador? É de natureza mecânica, tá? Às vezes ficou faltando lubrificação no eixo desse ventilador e com isso gerou um travamento das pás. Pode ser que seja um ventilador que esteja sugando um tipo de gás, soprando algum tipo de gás, que a densidade desse gás alterou e o motor, o torque mecânico dele não é mais suficiente, com isso o relé desarma, tá? É efeito da corrente elétrica, é elevação da corrente elétrica. Então, olha, de acordo com o problema, o que vai acontecer? Quando eu entrar em operação, K2 não vai entrar em operação e nem K3, porque solicita que o motor que estiver entrando em operação que esteja com falha, o que vai acontecer com ele? Ele não pode dar sequência na partida do terceiro. Então, olha só, vai contar o tempo aqui, olha. Aqui está em 5, 4, 3, 2, 1, 0. O contato aqui vai fechar, ó. O contato aqui vai fechar e não deu condição do motor 2 entrar em operação. Olha, não teve jeito de motor 2 entrar em operação e nem o próximo, olha, nem o motor 3. Vamos simular aqui, olha, vou desligar novamente aqui. Vamos simular agora falha em F1. Se der falha em F2, quem que é o próximo motor? Vou ter a condição normal de operação. Quem que é o próximo motor a entrar em operação? F2. Só que F2 não vai entrar, olha, tá vendo? Eu estou pressionando aqui, ó, nada vai acontecer. Eu não consigo dar partida no meu processo. Então, como que eu fiz isso, tá? Eu gerei a condição dos temporizadores. No momento que os temporizadores não estão energizados, esses contatos aqui, o que acontece? Se abre. Então, olha, se na linha de comando do meu relé térmico eu tenho a necessidade de comandar o temporizador e o temporizador vai comandar o próximo ventilador e esse temporizador vai comandar o próximo motor, né, o acionamento, esses dois temporizadores ligados nessas linhas dos respectivos ventilador 1 e ventilador 2 vai me garantir essa condição. Se um não estar bom, o próximo não liga, né? Se a condição de ligar de um não está boa, o próximo não liga. A próxima condição de processo que foi solicitada, então vou botar aqui minha condição, é que eu vou dar a partida e se ocorrer alguma falha durante o processo, somente aquele respectivo ventilador vai parar. Então a gente vai fazer essa simulação agora aqui. Então aqui estou simulando, né? O processo está iniciando, então vamos esperar completar todo o ciclo. Liguei o motor, tudo está entrando normal porque não tem falha nenhuma dos relé térmicos. Não tem falha nenhuma do relé térmico. K3 já vai entrar aqui. 4, 3. O relé térmico vai entrar em operação.
entrou em operação, olha, tudo correndo bem, de repente dá uma falha no motor 2. Olha, relé térmico do motor 2 atuou, motor 1 e motor 3 continuam em operação. Vou retornar aqui a condição. Deu falha no motor 3, ventilador 3. Olha, saiu fora o motor 3 e os dois ventiladores continuando em operação. Voltei à condição, né? Arrumei aqui a condição. Vou ter que dar um reset aqui de novo, que eu desliguei. Vou dar um stop aqui. Só falta a gente testar agora o 3. Quando todos estiverem em operação, eu vou dar o pressionar o relé térmico do motor 1. E vocês têm que observar que o 2 e o 3 têm que continuar em operação. Então aqui meu processo, sequência ok. Vamos lá. Então simulando a última condição agora, que é atuar o relé térmico do motor 1. Ó, tudo operando normal, atuei o motor 1, quem desligou? Motor 1. Os demais permaneceram funcionando. Então, o diagrama aqui, ele está atendendo a condição minha de processo, tá? Atendendo a minha condição de processo. Agora é com vocês. Perguntas, dúvidas, o que vocês acharam? O que eu quero passar para vocês, gente, é o seguinte: comandos elétricos eu venho falado desde quando nós estávamos na aula presencial. Nós podemos estudar aqui 1 ano. Se vocês não começarem a fazerem por si só, eu aposto que muitos de vocês estão pensando assim, coisa mais simples de se fazer. Depois que a gente vê que está pronto, se torna-se mais fácil. Mas tem que fazer. Tem que se fazer. Comando sempre foi algo muito complicado. A gente tem porque é raciocínio lógico. A gente tem esse simulador, brinque com ele. Eu acho extremamente importante vocês criarem o hábito de brincar com esse simulador, quem conseguiu fazer a instalação. Porque ele vai ser a sua forma de ver um painel elétrico funcionando. Não vai ter outra maneira. E entender os componentes elétricos. Então agora, aquele erro de se colocar bobinas em série não vai mais ocorrer. As bobinas de todos os elementos, né, que eu falo, contator, temporizadores, são todos ligados de forma paralela. E pensar sempre em qual equipamento está mandando comando para o outro. Qual o intertravamento que está sendo solicitado. Alguma dúvida? Mas não tá, mas você está vendo que não é complicado? Não. Você consegue ver o erro. Na mão é mais complicado. A ideia do simulador é justamente você achar o erro, né, para poder fazer a montagem do seu sistema. Mas quando eu estudei, né, comandos elétricos que foi me apresentado a primeira vez na minha vida, eu não tinha nem acesso. Existia o computador, mas não existia simulador. Então foi na mão, fechando curto em painel, fechando bastante curto dentro de painel. E não pode ter vergonha, né? Comandos elétricos você vai aprender com seus erros. Eu mesmo, assim, eu começo a fazer, se eu tivesse feito ele ao vivo aqui com vocês, ponto a ponto, alguns erros eu cometi. Eu cometi alguns erros e fui observando. Olha o que está acontecendo de errado. A gente vai raciocinando até chegar na solução que está sendo proposta, tá?
é pensar. A gente, sim. Os relé térmicos, eles estão sempre abaixo dos contatores, tá? Você vai observar aí que os relés sempre são abaixo dos contatores. Sempre são abaixo deles. Não, quer ver? Eu vou voltar aqui para te mostrar. Ah, tá. No de comando, isso. Estão acima, sim. Estão acima. Por quê? Eles são elementos que vão desligar. Se eles são elementos que vão desligar, eu tenho que estar com ele lá no topo da linha de comando. É o que vai dar a ordem. Olha, se der falha, desliga. Então, você tem que pensar o seguinte: olha, toda vez que é um elemento de desligar, ele tem que ficar no início da linha minha de comando, tá? No início da linha de comando daquela respectiva bobina de contator. Beleza. Pessoal, então essa foi a nossa última aula. Agora a gente vai pegar esse recesso, né, do dia 4 ao dia 22 de maio. Eu peço a vocês que não é para a gente passar atividade nenhuma, tá? Nesse período para vocês. É para vocês pegarem, colocar esses dias aí em dia. Quem faltou, quem perdeu aula, assistir essas videoaulas. O pessoal que às vezes está sem tempo de fazer essas simulações porque está trabalhando e chega e não dá tempo. Vocês aprender, tentam refazer ou tenta fazer de formas diferentes essas atividades que foram passadas até a data de hoje. E a gente deve entrar na próxima, né, entrando em recesso, o primeiro dia de aula, né, vai ser dessa forma, não tem outro jeito de não ser. Nós vamos fazer uma revisão de todo o conteúdo, que provavelmente a gente vai ter que fazer aquela prova de 30 pontos de forma remota, tá? De forma remota, a gente está estudando a melhor plataforma de estar enviando essas provas para vocês, tá bom? No mais é isso. Essa sala aqui é a mais silenciosa de todas, né? Eu acho isso interessante, que quando era presencial era a sala que mais conversava, mas tudo bem. Pessoal, então boa noite, tá? Como se diz, um bom recesso para vocês aí, que seja uma forma da gente estar aproveitando esse tempo, tá bom? O recado que eu tinha que passar para vocês hoje era esse. Um abraço a todos vocês aí. Até mais. Até mais. Tchau. Até mais, meu amigo. Tchau.